Quem quer começar só para dar o contexto do que são essas áreas, do que é a PEC? Como que a gente começa? Como que vocês acham? A gente pode começar pelo quê? Bom, vamos falar da PEC, né? Já que a questão é a privatização da praia. É importante que a gente diga que pegou-se na imprensa a mania de dizer que existe uma proposta de emenda à Constituição que vai privatizar as praias. Ficou assim conhecido, a PEC da privatização das praias. E todo mundo começa a falar muita coisa. Ah, essa PEC vai impedir que o povo vá à praia, vai criar praias privadas no Brasil. 2, isso vai gerar um impacto ambiental muito negativo, porque privatizadas as praias, aumenta-se o risco de poluição ou de deterioração dessas áreas. 3, vai se aumentar a desigualdade social no Brasil, porque nós vamos ter donos de praia, pessoas que nunca poderiam ser donos dessa área, serão, portanto, proprietários por inteiro. Mas essa PEC, ela fala dos terrenos de marinha. E acerca dos terrenos de marinha, que são aqueles que se medem por um tratado de 1831, um tratado novinho, a altura das marés até 33 metros de largura, né? Um raio de 33 metros. Essas áreas são consideradas áreas de marinha. E essas áreas de marinha, elas são ocupadas? São ocupadas. A gente tem a praia, mas a gente tem ocupações nessas áreas. Tem casas, tem prédios, tem uma infinidade de coisas, tem quiosque, etc. e tal. E eles são ocupados pelo regime da ocupação ou pelo aforamento. As pessoas, elas ocupam e pagam mensalmente, anualmente, dependendo da situação, a taxa de ocupação mais ou o foro, dependendo da modalidade. E o que essa PEC diz é que esses ocupantes privados dessas áreas, eles, se estiverem nessas áreas há mais de 5 anos sem registro, eles têm o direito de pleitear a propriedade plena dessa casa, desse negócio, enfim, daquilo que tiver dentro desse raio de 33 metros. E quem não estiver registrado no sistema de ocupação, no sistema de aforamento, se estiver pagando o foro na data da promulgação dessa emenda, se ela for aprovada, vai ter o direito de pagar uma diferença, você vai somar o tanto que você pagou nos últimos 5 anos, vai se calcular uma diferença e você vai acabar comprando e o domínio passa a ser seu. E isso levanta uma série de dúvidas. E essa série de dúvidas, ela não é bem esclarecida no texto da proposta de emenda à Constituição. E a primeira coisa que se diz é a privatização da praia. Por que essa emenda? Essa proposta de emenda visa passar o domínio completo daquele que o já ocupa, ou seja pelo regime de ocupação ou de aforamento, a posse plena dessa área, a titularidade passa a ser dele, então ele pode vender, ele pode alugar, e não precisa mais pagar a taxa de ocupação, nem o foro. As pessoas, elas estão com dúvidas. Eles vão ser donos da praia? Essa é a primeira grande dúvida. Segundo, pode impedir o vai acesso, haver, né? de fato, uma deterioração ambiental? E terceiro, vai se aumentar a desigualdade social por conta disso? No meu ponto de vista, eu já quero dizer só preliminarmente, que a gente vai se aprofundar, não, não e não. A praia não vai ser privatizada, porque existem 3 tipos de bens públicos. Os bens de uso comum, os bens de desígnio e os prédios, as instalações das instituições, organizações, autarquias públicas, etc. e tal. Essa PEC, ela não interfere no bem de uso comum. E o bem de uso comum, o Código Civil, no artigo 99, diz que os mares são um bem de uso comum. Então, o que essa PEC vai mexer são nos terrenos de marinha e não nos bens de uso comum.
É claro que para você chegar no mar, você precisa da areia, você precisa percorrer aquele caminho. Então, a privatização da praia não vai acontecer. Em segundo lugar, ambientalmente, a legislação ambiental também não vai mudar. As precauções a serem tomadas continuam as mesmas. E acho até que tem um benefício, porque quando o particular ele passa a ter o domínio daquela área, ele passa a ser responsável, inclusive por multas, inclusive por obras. Muitas vezes o poder público ele não faz. Se o poder público, que é dono dessas áreas, não toma as medidas ambientais necessárias, nada acontece. Porque o poder público não vai ser afastado do domínio e não vai ser condenado por não fazer as obras necessárias. Agora, o dono privado, existem meios, ele pode até perder essa propriedade, ela pode ser penhorada num processo judicial. E, por fim, a questão da desigualdade também é uma coisa indiferente, porque a praia continua de todos e hoje... Também, se você for pensar quem tem dinheiro para ter um imóvel à beira-mar dentro desses limites, tem que ter o dinheiro, além de pagar o IPTU, além de pagar o imóvel, ainda tem que pagar o foro. Então, as minhas respostas são um triplo não. Mas a grande questão deste tema, desta PEC, para mim é essa. Espero ter sido claro. E também lembrar que aqui no Brasil a gente acaba sabendo das coisas ou vira assunto nacional quando as celebridades falam sobre, né? Então a gente teve essa comoção a partir de Luana Piovani e Neymar, e aí